Você sabia que o câncer de bexiga é um dos tipos de câncer mais tratáveis, especialmente se for diagnosticado precocemente? E hoje, com os avanços médicos, há diversas formas de tratamento eficazes. Urológica, desvendando a urologia. Câncer de bexiga, tratamentos. Olá, sou o Dr. Pedro D'Ameto, médico urologista, e hoje nós vamos falar sobre as diferentes opções de tratamento para o câncer de bexiga. Vamos identificar cada uma das abordagens e avaliar as vantagens e as indicações de cada uma. Então agora nós vamos falar sobre as opções de tratamento do câncer de bexiga. E para isso eu vou dividir em dois grandes grupos: tumores superficiais e tumores invasivos. Na verdade, eles são estágios diferentes de uma mesma doença. Por quê? Se o tumor superficial não for tratado, mais cedo ou mais tarde ele vai evoluir para um tumor invasivo. Então, para vocês terem uma ideia, isso é estatístico, quando tem o diagnóstico de todos os casos no mundo de câncer de bexiga, em 70% dos casos eles estão superficiais ainda, em 30% no momento do diagnóstico já são invasivos. Então, o superficial é quando ele fica na mucosa, que é a parte mais interna da bexiga, que está em contato com a urina, e na submucosa, que a gente chama uma região que tem depois a lâmina própria. E quando ele é invasivo, quando ele invade o músculo próprio da bexiga, que a gente chama de detrusor. Então, primeiramente, falar de câncer em tumor superficial. A gente entra com o aparelho endoscópico, com uma câmera, com o paciente sob anestesia no centro cirúrgico, localiza a lesão ou as lesões e com uma alça conectada a um cautério, que é uma alça quente, ela vai cortar. Então a gente aciona essa alça, ela vai cortar o tumor até na sua raiz. A gente manda para exame. O exame de biópsia confirmou que ele não enraizou, que ele não é invasivo, que ele é superficial. Se ele for um tipo menos agressivo, não se faz mais nada, é só acompanhamento. Aí de início a cada 3 meses, depois a cada 6, a gente vai olhando a bexiga por dentro para ver se a lesão volta, porque esse é um problema do câncer de bexiga. Ele pode voltar, às vezes a gente resseca aquela lesão em determinada área, só que às vezes numa outra área que não tinha tumor, havia já algumas células microscópicas e depois de um tempo aparece um tumor lá. Então tem que ir fazendo essa varredura periodicamente para, se houver algum tumor, ser ressecado. Agora, ressecou o tumor, ele foi para a biópsia, é superficial, não é invasivo, só que ele é mais agressivo, daí a gente precisa fazer uma terapia que a gente chama de terapia adjuvante. O que é isso quando o médico fala terapia adjuvante? É que ele tem que fazer um outro tratamento além daquele primeiro. Então fez a cirurgia, daí depois tem que injetar algumas substâncias, que são várias, imunoterápicos ou quimioterápicos dentro da bexiga. Para quê? Para evitar que o tumor volte e que ele progrida para um tumor invasivo. Bem, então isso é o tratamento do tumor superficial. Agora, se ele for invasivo, se ele já invadiu a parede da bexiga, a musculatura da bexiga, aí não adianta mais fazer tratamento local, essa bexiga tem que ser retirada. Isso aí pode ser feito de maneira parcial, tirar só um pedaço da bexiga, mas na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, tem que tirar a bexiga toda, que é uma cirurgia grande. E depois como é que vai refazer a bexiga? A gente tira um pedaço de intestino, destubulariza, então o intestino é um tubo, a gente forma como se fosse uma bexiga, uma bola, para ir substituir a bexiga. Ou faz um conduto, que aí a pessoa fica com uma bolsinha coletando urina. Então essa situação, esse tipo de cirurgia que a gente chama de cistectomia, que é o termo médico para retirar a bexiga, pode ser feita de maneira aberta, pode ser feita por videolaparoscopia ou por cirurgia robótica. Eu menciono sobre cirurgia robótica no vídeo que está aqui no card acima. Então, resumindo é isso: tumor superficial, tratamento endoscópico; tumor invasivo, tratamento mais radical, mais agressivo, tirar a bexiga
e recompor o trânsito, né, a eliminação de urina, seja com conduto, que fica uma bolsinha coletando urina, saindo pelo abdômen, ou fazer uma nova bexiga, que aí a pessoa vai urinar pela uretra mesmo, pelo pênis, ou no caso dos homens, ou pela uretra, que está intravaginal no caso das mulheres. Então esses são os tratamentos com finalidade curativa. Agora, e se quando tem o diagnóstico, ou se durante o tratamento, esse tumor evoluir para metástase, ele se espalhar para o corpo todo? Daí as formas de tratamento são com quimioterapia, ou com imunoterapia, que é até um tipo de tratamento mais moderno. Existem várias substâncias novas saindo e com resultados promissores. E quais são os cuidados pós-operatórios? Então nós vamos agora de novo segmentar quando o tratamento é para tumor superficial ou invasivo. Então, tumor superficial não são tantos cuidados como no caso quando a gente tira a bexiga, porque a bexiga está preservada, então a pessoa tem condição de ter uma vida normal. Só que aí qual é o cuidado principal? Fazer acompanhamento médico com frequência, porque lembram que eu falei, o tumor pode recorrer. Então, ressecou o tumor, não precisou fazer nenhuma terapia adjuvante, ainda assim tem que ficar fazendo cistoscopias, né, endoscopias da bexiga, ficar olhando para ver se o tumor não vai voltar, porque se ele voltar, a gente pegar logo no início, aí já trata, já cura. E no caso, quando é tumor invasivo, aí tem vários cuidados, porque quando faz a neobexiga, que a pessoa vai urinar pela uretra, pelo canal mesmo, urinar de forma normal, geralmente, como o intestino não foi feito para ser bexiga, então ele não esvazia como a bexiga. Geralmente a pessoa tem que ficar fazendo cateterismo, ou seja, passar a sonda para completar o esvaziamento desse reservatório, dessa nova bexiga. E quando fica com a bolsinha, também tem que tomar os cuidados com a bolsinha. Esse tipo de cirurgia pode também gerar o que a gente chama de distúrbios eletrolíticos, então distúrbios nos íons, nos eletrólitos, uma coisa um pouco mais complexa para os leigos entenderem, mas aí tem que fazer o acompanhamento médico, porque isso aí pode predispor a alteração de função renal, infecção urinária, que pode ser potencialmente grave. Então, realmente, quando faz o tratamento para tumor invasivo, que tira a bexiga, tem que manter sempre um acompanhamento bem rigoroso. Então, como vocês viram, o tratamento do câncer de bexiga depende muito do estágio no qual ele está. O que é fundamental é fazer o tratamento o mais precoce possível para potencializar a chance de cura. Então, se você estiver tendo algum tipo de sintoma, ou se você tiver o diagnóstico já de um câncer de bexiga, converse com seu médico sobre a melhor opção de tratamento para você. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixar abaixo seus comentários, que terei prazer em respondê-los. Até mais!